Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós vamos falar sobre as questões que envolvem não apenas uma perspectiva, uma percepção espiritual, mas na verdade ela é vida, é o que você faz ou deixa de fazer, né? Como que você toma decisões, quais são os aspectos espirituais que são na prática, valores e ações que eu e você tomamos ao longo da vida. E a base do nosso tempo essa semana vai ser a vida de José. E o primeiro passo aqui que nós vamos discutir é que José decidiu que ele desejava Deus acima de tudo. Não é só Bíblia, é vida. Então, José era um bom menino, né? Devia ter nessa época algo em torno de 17, 18 anos. E era o queridinho do papai, né? Ele tinha que os afazeres. Nessa idade ele podia já ter casado, né? Mas não era. Ele ia para o culto direitinho, cantava no louvor, até dirigia alguns cultos, pregava de vez em quando. Essa é uma avaliação minha, tá, irmão? Não está escrito na Bíblia isso, não. Mas imagino que devia haver uma ação bem próxima a isso. É claro que a nomenclatura não é as mesmas. Mas então nós temos um menino que começa a vida. E entre 17 e 18 anos ele já tinha uma percepção de quem ele era e de que maneira ele deveria agir e reagir. Infelizmente, os seus irmãos não tinham a mesma perspectiva. E alguns de nós vão dizer assim, não, mas sabe o que é? É que Deus tinha um projeto lá de que os irmãos tinham que pegar ele, tinham que mandar. Gente, Deus vai usar a mão de obra que ele quer, quando ele quer. Mas será que não tinha um outro jeito de fazer tudo isso sem precisar pegar aquele moleque, jogar no poço, quase matar, depois colocar ele para ser escravo? Né? Eu acredito que Deus certamente tinha e poderia fazer de uma outra maneira. Mas a Bíblia diz de maneira clara que a palavra de Deus não volta vazia, que os planos de Deus são perfeitos e não os meus. Deus vai fazer o que ele quer, sempre. De um jeito ou de outro. E eu e você fazemos parte disso. Se você se permite ser usado por Deus, ele vai te usar. Se você não quer, ele vai usar a próxima geração sua, o cara que está do lado. Quem perdeu nessa história? Você. Então, uma das lições que nós precisamos aprender sobre a fé é essa questão prática da vida. A fé que não gera vida, na verdade, é uma história que pode ser boa ou ruim. E esse assunto, baseado na vida de José, é porque José conta uma história muito interessante. E vários aspectos são coisas aplicáveis para nós. Né? Então, primeira coisa é que ele desejava Deus acima de tudo. E então a história vai começar, Deus vai agir na vida dele, e ele tinha decidido que ia fazer o certo, independentemente de qualquer coisa. É claro que ele chorou, é claro que ele sofreu, é claro que as coisas ficando difíceis, a cachola começou a funcionar e ele não sabia muito bem o que fazer, não. Né? Mas ele era um servo do Senhor, ele andava nos seus caminhos, e mesmo assim ele teve a vida marcada por grandes injustiças. Então, se você está vivendo em um drama desse, não é o assunto aqui agora, mas, queridão, Deus está trabalhando na sua vida, tá? Faça o certo, só isso. Mas apesar de todo o mal que fizeram contra ele, ele decidiu agradar a Deus, ele decidiu agradar a Deus e ser agradado por Deus, porque fazer a vontade de Deus é me agradar, porque as coisas vão caminhando para um eixo comum e certo, porque é assim que Deus deixa a sua vida e a minha vida como cristão. Faça o certo e veja se não vai dar certo. Foi boa essa, hein? Não se deixando ser paralisado por circunstâncias, nem por pessoas. Né? E a gente vai trabalhar nessa questão hoje. Primeiro, deseje Deus acima de tudo. Né? Nós temos um episódio que vem logo depois que ele é jogado no poço, é tirado, é vendido, e ele vai ser, então,
escravo de um homem lá no Egito, né? Ele chega como escravo e, de repente, ele é o gerente geral, é o mordomo, é o administrador, ele é o segundo ali na linha de ordem da casa. Então, o dono estava acima dele, e embaixo do dono ele, mais ninguém, só ele e o dono, né? José foi assediado por uma mulher influente. Quem é essa mulher influente? A mulher do marido, que era uma gata, tremenda gata. Mas, embora ele fosse escravo, porque, gente, vem cá entre nós. Se ela não fosse uma mulher bonita, não era assédio, né? Era outra coisa. Mas ele era escravo. E ele podia se aproveitar daquela queda que a mulher tinha para ele, para ganhar alguns pontos com ela. Afinal de contas, certamente é ela quem mais ficava em casa, não é? Tanto que a gente vê logo em seguida que, depois da situação que vai acontecer com ele, da resistência dele ao assédio dela, ela manda o marido e conta uma história e acabou a vida dele lá, né? Ele temia a Deus e sabia quem ele era. Ele sabia que Deus é onipresente. Por isso ele precisava ser santo. E ser santo em todo tempo, em todo lugar, significa que eu não preciso de um Big Brother na minha vida para eu me controlar. Não é? Às vezes você vai pegar uma cena desses Big Brothers por aí, que vai aparecendo aos pedaços na internet. A fulana foi vestir uma roupa e vestiu mal e ficou tal pedaço dela à vista. O rapaz estava lá não sei aonde, falou um palavrão, e aí vai. Por quê? Porque tem um monte de câmeras ali dominando simplesmente para pegar aquele momento, aquele ponto e tornar ele visível a todos. Mas se eu desejo Deus acima de tudo, então eu preciso saber como é que eu devo me portar. Irmão, se você não tiver uma referência, se você for o autor e consumador da sua própria fé, então vale tudo. Agora, se Deus está te orientando como lidar com a vida e como lidar com os assédios da vida, então você deve ouvir Deus. Isso mostra que eu e você também podemos ter uma vida de santidade, de recusa. Mas para isso é preciso que o nosso desejo de agradar a Deus seja mais forte do que qualquer outro desejo que esteja no nosso coração. E há uma luta, e você vai ter que colocar e organizar onde esses desejos vão ficar, porque eles vão estar lá, não vão sumir só porque você quer. Mas se você tem a linha de início e de começo, vai ser mais fácil dizer: quieta aí, rapaz, você não pode falar nada agora, cale-se, não é? Deus deseja filhos maduros, concluindo nosso assunto hoje. Ele deseja que sejamos pessoas capazes de tomar boas decisões, porque já fomos formados, a vida já trouxe para nós os valores e a experiência necessária para tomarmos boas decisões e permanecermos nela. Difícil? Sim. Maduros. Lidando bem com as coisas do mundo, das dificuldades da vida, dos relacionamentos. Segunda coisa desse nosso resumo é: amar a Deus é assumir nossa responsabilidade. Então, se você está aí na luta e tentando acertar todas, sem ter uma relação de o que é de fato importante na sua vida, o que é que define quem você é, o que é que vai dar origem às suas decisões, então você é um sujeito, uma sujeita problemática. Você, para chutar balde, só precisa ter um balde e uma disposição de chutar já está incluída. Se você tem Deus, se Deus é de fato acima de tudo, então você tem que organizar suas vontades para elas obedecerem a Deus. Assim como José sabia o que fazer, você também sabe, desde que, de fato, Deus esteja acima de tudo.
Não estou falando de política aqui, não. Falou na política, não estou nem aí. Mas a verdade é essa. Ainda bem que falaram, não é? Agora eles estão vivendo? Talvez, não sei. Mas eu sei que eu e você podemos. Que Deus te abençoe. E que Deus seja, de fato, acima de tudo que você vive, que você faz, que você quer e que você deseja. Que seja a ordem certa de qualquer pensamento, desejo e ação que você vive. Deus te abençoe. Até amanhã. Que a graça do Senhor esteja com você e você seja maduro e capaz de fazer a vontade de Deus sempre. Em nome de Jesus. Amém.